Olá a todos, que Deus abençoe poderosamente. Eu sou o profeta Onassis, pastor e líder do Ministério Igreja Pentecostal Celebrai, aqui na cidade de Juazeiro do Norte. E é um prazer poder estar participando desse momento tão importante com a nossa equipe Café com Antropologia, curso Serviço Social na UES. E eu venho falar um pouco sobre medo e sobre raiva, que a Bíblia relata sobre a ira. E eu gostaria aqui de trazer um versículo sobre o medo. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de medo e covardia, e sim o espírito de poder, de amor e de ousadia. Veja que muitas são as pessoas que são equivocadas em pensar que o medo é um sentimento. Na verdade, a Bíblia relata que o medo é um espírito. Claro que através dos sentimentos é que se hace a manifestação do medo. O que é mais interessante é que o medo somente pode assumir o controle de uma pessoa por meio de seus pensamentos. É importante entendermos que os nossos pensamentos determinam os nossos sentimentos. Por outro lado, uma vez que os meus pensamentos determinam os meus sentimentos, também irão determinar o meu comportamento seguindo das minhas atitudes. A questão é, do que você tem medo? O salmista Davi, ele dizia: em todo tempo em que eu temer, em todo tempo que eu tiver medo, confiarei em ti, Senhor. O bom da verdade é que todos nós nascemos ausentes de medo. Por exemplo, uma criança, ela vai se desenvolver a querer começar a andar sem uma gota de medo. Após uma queda, tendo uma trágica experiência, meio que o medo começa a querer tomar de conta. O que eu quero lhe dizer é que o medo não é obrigatório. Medo nada mais nada menos é do que uma sugestão. Aí você talvez me diga: tudo bem, mas o medo é bom ou é ruim? Em partes. O medo pode ser, entre aspas, enquanto que favorável. De repente você é aquela pessoa que é cautelosa, isso é bom. Mas ser cautelosa ao extremo, isso te traz o quê? Incerteza, dúvida. Porque o medo te paralisa, o medo te amedronta, o medo te acovarda, o medo te assusta, o medo te apavora, o medo te desestabiliza. Quer dizer, o medo tira de você uma certeza da vitória. Por isso, a pergunta é: por que se deixar levar pelo medo? Se eu posso muito bem viver como a Bíblia diz, viver pela fé. Eu quero também falar um pouco sobre raiva, O que é interessante, você sabe o que é que a Bíblia Sagrada diz no livro de Provérbios, capítulo de número 29, versículo 11, em que a raiva, a ira do tolo é destruir tudo o que faz. Meu Deus, eu dou um exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de seu Lunga. Seu Lunga estava terminando uma calçada que ele trabalhara durante o dia inteiro. No final do dia passaram um rapaz, um amigo, e disse: Lunga, está fazendo a calçada? Ele se pôs de pé, quebrou toda a calçada e disse: não, estou quebrando. Quer dizer, a ira do tolo é destruir tudo o que faz. Você já percebeu que casamentos de 20, 30, 40 anos são desfeitos por conta de um momento de ira? Famílias inteiras vão abaixo por conta de um momento de ira? Existem pessoas que dificilmente se iram, mas dificilmente se acalmam. Existem pessoas em que se ira facilmente e dificilmente se acalmam. A questão é: ei, quem é você dessas pessoas? Uma vez que você precisa entender que a ira é o transpor. A Bíblia Sagrada diz: ireis, mas não pequeis. O que quer dizer isso? Quer dizer que você pode controlar a sua ira. Não é naquele simples processo de vou contar até 10, 1, 2, 3, eu me acalmei. Não, pelo contrário. Você precisa trabalhar nesse seu comportamento, nessa sua natureza. Você precisa adentrar dentro de você, se conhecer um pouco mais. E se conhecer de que forma? Em que área da sua vida você é levado a se irar facilmente? Quando você trabalhar nessa área da sua vida, pode ter certeza de uma coisa: tanto o medo quanto a ira, você irá prevalecer sobre elas. Então eu lhe deixo um versículo: não temas, porque o Senhor é contigo, nem te assombres, porque o Senhor é o teu Deus. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e sucesso!